E aí, maltinha? Estamos aqui com mais um podcast do Café com Natas e estamos com nossa amigona Robertinha. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, e você, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Como vão indo as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Sim. A semana indo bem? Sim. Perfeito. Graças de novo. Fazia tempo, hein? Nossa. Mas nós voltamos, né? Aleluia, voltamos. Estamos aqui, graças a Deus, né? Então, só para contar um pouquinho do que vai acontecer, esse podcast vai ser parte de uma série de podcasts para vocês conhecerem cada participante do nosso Café com Natas. Então, essa série vai começar agora e aí você vai ter um tempinho mais para conhecer mais profundamente a cada um de nós. Vai, gente, palma. Não, também não é pra tanto, né? Calma. Menos, galera. Menos. É sempre bom estar aqui com essa galera, estar com vocês aí do outro lado também, assistindo a gente, torcendo. Não se machuque, irmão. Calma. O irmão ficou empolgado aí do outro lado, gente. Relaxa. Mas é muito bom estar aqui de novo e acho que essa ideia da série de mostrar um pouquinho de cada um aqui vai ser interessante para que a malta que acompanha a gente aí também possa conhecer, né, a história, a nossa jornada, um pouquinho pelo menos, né, da trajetória de cada um. Então, começando com essa série, eu tenho uma perguntinha para você, Robertinho. Começou! Ai, Jesus. Então, me conta um pouco de onde você cresceu e como foi sua infância. Eu cresci em São Paulo, né, eu sou da zona leste de São Paulo, ali Alto Tietê, entendeu? Tá ligado? Cresci lá, morei com os meus pais pequenininha, meus pais são separados, então eu cresci com a minha mãe, fui criada pela minha mãe, com os meus avós, tudo. Minha infância sempre foi muito boa, assim, teve os desafios de criança, os desafios de crescer numa família de pais separados, mas não tenho o que reclamar, foi uma infância muito legal, muito divertida. Naquela época não tinha tela, né, gente? Então a gente se divertia de verdade, brincava na rua. Acho que é uma infância que eu olho com um saudosismo, assim, foi bem legal. Tenho saudade de algumas coisas, tem algumas questões de vida que ficaram, mas o que eu tenho para falar da minha infância é que, de forma geral, foi bem positiva, foi bem legal. E ela sempre foi ali em São Paulo? Ou você teve possibilidade de se mover no Brasil? Ou sempre foi em São Paulo? Não, sempre foi lá, sempre foi em São Paulo. Na verdade, eu só me mudei mesmo depois que eu casei, mas a minha vida inteira foi ali naquela região mesmo. E você é filha única? Tem irmãos e irmãs? Não, tenho alguns irmãos, gente. Tenho alguns irmãos. Sim, alguns irmãos. Por parte de mãe eu tenho duas. Sim. Tenho duas irmãs. Uma, inclusive, mora aqui em Portugal também. A mais nova mora lá ainda com a minha mãe. E por parte de pai eu tenho mais 3 irmãos. Então, assim, dá pra fazer uma grande equipe família. aí. Uma grande família grande, assim, sempre é bem interessante crescer, ter uma infância com muita gente, né? Então, imagina aí com seus irmãos na época de aniversário, Natal, primos e primas, deve ser bem interessante, né? Uma família bastante grande. Era uma família grande, mas não era uma família muito unida, porque não é pais separados, então a gente tinha um pouco... a maioria era com a minha mãe e em alguns momentos era com a família do meu pai, né? Com a minha família por parte de pai. Então a gente tentava ter esses momentos e tal. Então, assim, algumas tradições, por exemplo, Natal, eu amo Natal. Mas a minha memória de Natal era com meu avô, quando a gente pegava a árvore, montava, todo ano era a mesma árvore, os mesmos enfeites, e eu ajudava meu avô a desenrolar lá os pisca-piscas. Foi aí onde surgiu meu amor pelo Natal, assim. Então, são muitas memórias afetivas da infância que eu tenho, a maioria na parte de mãe, mas com os irmãos também, tenho bastantes com os irmãos por parte de pai. A gente não teve tanto contato por muitos anos, mas na primeira infância mesmo. Mas hoje a gente tem muito mais contato, depois de adulto, a gente consegue ter noção, né, das coisas que a gente viveu e sempre que a gente pode, a gente tem muito contato agora. E você falando sobre isso, essa história que você viveu, nessa trajetória da infância até agora, imagino que, como você compartilha um pouco, houveram vários desafios em geral, né? Então, como você poderia descrever ou compartilhar conosco quais foram esses maiores desafios que você teve, que você já enfrentou, né? E que durante a sua vida, e como você conseguiu superar esses desafios? Cara, desafios assim, acho que diante de tantas outras histórias de pessoas que eu conheci que tiveram desafios muito maiores,
Eu acho que eu não tive tantos desafios gigantescos, assim, né? Eu acho que o desafio maior foi crescer longe do meu pai, por exemplo, enfim, com a minha mãe. Minha mãe, eles casaram muito novos, então, querendo ou não, a minha mãe sempre trabalhou para cuidar da gente. Então, assim, minha mãe é uma inspiração para minha vida. Eu falo para ela, muito de quem eu sou hoje é a minha mãe, assim, ela que ajudou, ela foi muito guerreira, ela é muito guerreira e ela ensinou muito pra gente sobre isso. O desafio maior talvez foi ter crescido antes do tempo. Tive em minha infância, sim, a gente aproveitou bastante, mas em alguns pontos a gente teve que crescer muito rápido, teve que se virar muito rápido, porque, pronto, ela talvez ele tinha um momento que ela não conseguia dar essa atenção que a gente precisava. Então, assim, o que ajudou muito foi ter os meus avós, como a gente morava no mesmo quintal, então a rede de apoio foi muito importante. Sim. E ajudou muito, mas falando dos desafios, eu acho que é isso, eu acho que foi esse desafio mesmo de crescer mais rápido do que o normal de uma criança, assim, se você for contar uma infância, né, dentro de uma estrutura familiar mais estabilizada. Sim. Os tempos difíceis aparecem. Sim. Não, você é empreendedora agora, você tem sua empresa, você tem sua prática como psicóloga também. Então, quando esses tempos desafiadores vêm, é a sua mãe aquela pessoa que te motiva mais a superar esses desafios, a buscar umas novas respostas, ou você tem outras pessoas que te motivam a superar esses tempos difíceis? Cara, essa é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que a minha mãe, sim, é uma das minhas motivações, com certeza. Na verdade, ela é uma inspiração, né? Eu acho que a motivação mesmo é talvez poder dar uma vida melhor para ela, dado tanto que ela lutou por nós, né? Mas a minha motivação mesmo é obviamente dar mais conforto para minha família, primeiro a minha família nuclear, né, que é eu e o Rafa, e futuros filhos, mas também poder dar um estilo de vida melhor, ou poder ajudar de alguma forma a nossa família que está lá no Brasil, tanto a minha quanto a dele. E o que mais motiva é a gente fazer a diferença mesmo, de certa forma, não só a gente está falando de família aqui, mas poder fazer essa diferença na vida de outras pessoas, quem trabalha com a gente, não construir algo só pra gente, mas poder abundar isso sobre a vida de outras pessoas também. Eu acho que isso que mais motiva, porque o meu trabalho, o que eu faço não é só pra mim. Eu pelo menos eu vejo dessa forma, o que eu faço é para que as outras, principalmente na minha profissão e na sua também, né, Ti? A gente pode falar sobre isso. O Thiago é psicólogo, tá, gente? Vocês acham que é só eu, mas ele é também. Então, fica tentando esconder esse lado dele aí, ó. Mas, ó, tá só observando vocês aí, todo mundo. Mas acho que na nossa profissão a gente não trabalha só pra gente. Pelo contrário, a gente trabalha pra trazer a mudança e transformação na vida das outras pessoas, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma motivação. E, claro, a mais importante é saber que que eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou pra fazer. O propósito da escolha da profissão, o propósito de quem eu sou, e acho que essa é uma das motivações aí que me movem, né? E durante essa jornada, você teve alguma decisão que você tomou? Provavelmente você tinha seus planos, como todo mundo tem os planos. Teve alguma decisão que você tomou, que você fez, que mudou totalmente o caminho que você pensava? Você poderia compartilhar isso conosco? Sim, claro. Acho que a primeira é o casamento, né? Ok. Acho que o casamento é a maior mudança que a gente tem e transforma a nossa vida de várias formas. Acho que quem a gente é quando é solteira é uma pessoa, e quando a gente decide se relacionar e construir uma família, a gente muda muita coisa. Exatamente. A gente abre mão de muita coisa, a gente escolhe abrir mão. E essa eu acho que foi a primeira mudança, e foi uma mudança incrível, desafiadora, mas incrível. Estamos caminhando aí para 10 anos esse ano. Caramba, já! E a segunda foi mudar para cá, para Portugal. Sim. Então, mudou completamente a vida. Foi deixar uma vida inteira para trás, amigos, família, ideais, sonhos que a gente tinha construído naquele lugar, e de repente falar, não, beleza, agora vamos lá. Zero jogo e começa num lugar completamente diferente, conhecendo novas pessoas, novas oportunidades, começando do zero, sem ter certeza de nada, né? Só com fé em Deus e muita garra. Essa foi a segunda maior mudança.
E que tem sido uma mudança interessante, assim. E nessas mudanças que você teve alguma lição que você achou que foi super importante vamos dizer, nessa lição, nessa jornada, né, que você teve, essa lição é algo que você traz até agora. Então você aprendeu algo tão importante que você pode aplicar no seu dia a dia. Teve essa lição que você dizia, pô, esse caminho foi difícil, jornada foi lá, mas eu aprendi algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Tem várias coisas, mas o mais, talvez, que até hoje me ajuda, na verdade é uma coisa que eu tô aprendendo, acho que a gente vai aprendendo ao longo, é perseverança. Perseverança e fé e confiar nas suas habilidades também, porque eu cresci de uma forma que eu acreditei muitas vezes que eu não era capaz de fazer certas coisas. Então eu tinha uma crença de incapacidade muito grande. Então eu deixava de fazer coisas porque eu achava que eu não ia conseguir fazer. Né? Então assim, o Rafa me ajudou muito nessa questão. Né? Por exemplo, eu sou psicóloga há 11 anos. E eu não atuei 11 anos na psicologia. Eu fui atuar alguns anos depois. Né? Então assim, eu atuava de formas diferentes, mas sentar com o paciente, conversar, realmente fazer aquilo que eu tinha estudado para fazer e estava estudando ainda, foi alguns anos depois. Sim. Quando eu entendi que feito é melhor do que perfeito. O começo vai ser mais difícil. O começo vai ser mais desafiador. Tem coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho. Mas eu achava, por ter um perfil um pouco perfeccionista, eu achava que não, eu preciso ter todas as respostas para conseguir fazer. E isso é ilusão, porque a gente não tem todas as respostas. Claro. Então, assim, eu deixei de fazer muitas coisas, ainda deixo, tá, gente? Não sou perfeita. Ainda deixo por causa disso. Então, eu tenho que lutar o tempo todo para não ser tão perfeccionista a ponto de deixar de fazer e procrastinar algumas coisas. Exatamente. Então, se teve uma lição que eu aprendi feito é melhor do que perfeito, persevere, porque nem tudo vai dar certo sempre. Né? E isso não significa que você não é capaz de fazer. Exatamente. Às vezes só significa que você precisa tentar e tentar e tentar. Ai, deu errado? Beleza, vamos lá. Tenta de novo. Exatamente. Vamos tentar. Em alguma hora dá certo. E se não der certo é porque de fato aquilo não era para ser daquela forma. Era outro caminho que era para ser seguido, enfim. E esses passos que você vai nessa jornada, que não dá certo, você automaticamente aprende algo. Sim. Que você pode implementar no próximo desafio, que provavelmente seja um sucesso. Então você está sempre aprendendo, não é isso? É verdade. Que é muito interessante. Eu tô com um desafio gigantesco aqui, porque eu tô sentindo esse cheiro dessa coxinha aqui. Pois eu não estou conseguindo. Tô até com calores aqui, ó. Gente, eu tô falando e algo tá me trazendo sempre essa caixinha aqui. Então eu tenho uma caixinha de surpresa aqui com muita coxinha do nosso patrocinador Café Belo Horizonte. Uma coxinha maravilhosa. Servida? Eu quero. Licença, gente. Eu também, porque esse cheiro aqui eu não tava aguentando. Vocês vão ter que ouvir, é uma ASMR de gente mastigando não, né? Por favor. Dá licença aí, só um minutinho. Só um minutinho que a gente vai provar isso aqui. Gente. Gente, eu sou um fã de coxinha. Isso aqui é bom demais. Só faltava um ketchup. Alguém tem um ketchup aí? Meu, muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para um break. Essa coxinha. Gente, queria comer mais. Eu vou comer tudinho já. Tá, mas, Robertinha, me conta uma coisa mais sobre você. Eu sei que você é psicóloga. Sei que você também tem um negócio na cidade de Coimbra que está crescendo bastante. Que é muito bom, tá dando um grande sucesso. Eu sou muito fã do processo de vocês, você sabe isso muito bem. Obrigada. Então eu imagino que para você conciliar trabalho, casamento, negócio, dia a dia, você deve ter uma rotina super rigorosa. Então, louca. Me conta um pouco dessa Thiago, rotina. você atende? Eu tô precisando de terapia. Olha atendo, ó. Eu tenho minhas horinhas. Se quem quiser aí, só ligar, eu vou deixar aqui embaixo. Não, gente, ele é psicólogo também. Tô lembrando vocês de novo. Se quiser. Mas me conta um pouco dessa rotina e como eu imagino ter essa rotina, a importância de ter uma rotina, deve ajudar bastante a você chegar a esse sucesso que você está agora. Por exemplo, para mim me ajuda muito. Então eu imagino que para você deve ser algo parecido, imagino. Me conta um pouco essa rotina. Como eu disse, é uma rotina meio louca, assim. Na verdade, é intensa. É muita coisa, são muitas coisas para fazer e apenas 24 horas, né? Então, eu acho que a forma que ajuda... assim, tem muitas coisas para organizar ainda. Eu ainda sou um pouco desorganizada em alguns sentidos.
Mas o que me ajuda muito nessa rotina é a agenda. Eu sou uma pessoa muito de agenda, então se eu não tiver, como eu não tenho, se eu tiver tempo muito livre, eu fico um pouco perdida no que eu tenho que fazer, mesmo tendo muitas coisas. Sim. Então eu acabo fazendo uma coisa a mais, outra coisa a menos. Então eu sempre coloco uma agenda mesmo, a agenda dos e-mails ali, para saber exatamente o que eu tenho que fazer, os horários, tudo, porque eu sou uma pessoa muito pontual com as coisas, então e se eu tenho uma responsabilidade, eu vou cumprir com aquela responsabilidade. Exato. Eu sou uma pessoa muito metódica nesse sentido. Rafael que eu diga. Mas eu acho que é isso. Acho que o que funciona para mim nesse sentido é ter uma agenda e me basear nela. Assim, sim. Claro, não ser uma coisa completamente rígida a ponto de falar assim, não, tem que ser desse jeito e eu não consigo mudar. Mas como eu lido com pessoas e eu atendo pessoas na Austrália, pessoas no Japão, pessoas no Brasil, então tem o fuso também. Exatamente. Né? Então assim, eu também tenho que escalar minha agenda com o horário das pessoas, né? E nem sempre dá para mudar. Então assim, algumas coisas são inflexíveis, acabam sendo um pouco menos. Mas de forma geral, Deus na minha vida, entendeu? Para me ajudar a dar conta, mas acho que a agenda ajuda bastante. Não, imagino. E essa agenda, mais ou menos, fica um pouco até um desafio para você encontrar as pessoas que você gosta, então, os seus amigos, seus familiares. Sim. Porque, pelo que eu conheço você é uma pessoa que inspira muitas outras pessoas. Não pela forma de você ser, a sua maturidade, a sua forma de agir também, o seu cuidado com outras pessoas, você é uma amiga. Eu conto você como uma amiga, você e seu esposo, os dois. Então, uma coisa que eu queria explorar um pouco aqui nesse bate-papo contigo é de que forma você acredita que suas experiências, a sua forma de ser, ou a sua forma de pensar, ha impactado as pessoas ao seu redor. E a comunidade em geral. Então, pode ser o seu negócio, como o seu negócio tem impactado, porque eu sei que tem impactado muito a comunidade, aí outras pessoas, mas vocês como Roberta, como um casal, como você acha que isso ha impactado um pouco mais suas amizades, as pessoas que estão próximo de você? Bom, falando de mim, pessoa, eu acho que eu sempre tive muita facilidade de ouvir, né? Então a profissão que eu escolhi tem muito a ver com aquilo que eu sempre tive facilidade. Então, exato. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ouvir as outras, de parar e prestar atenção e conversar. E tem algumas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, quando a gente se conhece. Porque eu acho que o que fez diferença foi eu me conhecer. Isso é uma coisa hoje que é um dos meus principais trabalhos, que é ajudar a pessoa nesse autoconhecimento. Porque eu acho que quando a gente se conhece, e tem uma frase que lá quando eu comecei a atuar, eu lembro que eu vi de uma psicóloga que não dá pra amar quem a gente não conhece. Exato. Né? Você não ama simplesmente uma pessoa que você acabou de ver na rua. Isso pode ser outra coisa, mas não é amor. Né? E quando a gente não se conhece, não tem como a gente direcionar esse amor pra gente e pras outras pessoas, para aquilo que a gente faz pelas outras pessoas. Então, sabendo que eu tinha essa facilidade de ouvir, de encorajar, eu falei assim, essa é a profissão que linka com aquilo que eu compreendo comigo. E ao longo desse período fui me conhecendo também, fui me entendendo e fui vendo que de fato talvez esse seria o meu propósito. Então acho que hoje a diferença que eu percebo de pessoas que chegam para mim e falam, e de pessoas que não chegam, que não, talvez eu nunca vou saber, mas que eu tento pelo menos, é isso, essa diferença de encorajamento. Né, das pessoas olharem para mim e se sentirem encorajadas, de saber que existe alguém que elas vão poder conversar, que elas vão poder talvez abrir alguma coisa e que vai ficar guardado e que não vai, né, se perder por aí. Enfim, não sei de que outras formas eu poderia explicar isso para você, mas eu acho que a minha profissão não é quem eu sou, mas tem muito de mim nela. É isso que eu ia dizer, eu acho que sendo psicólogo, a psicologia também traz muito a sua personalidade. Acontece no meu caso também. Então, o meu atuar como psicólogo também são skills ou nuances, né? Que a gente já tem, que você já consegue repassar para as outras pessoas. E essa parte de ser confidente e guardar a informação, poder falar com a pessoa e ter essa parte atenta da pessoa, escutar mesmo a pessoa, é algo que eu uso muito. Não só no meu trabalho, mas eu acho que é algo meu mesmo, que eu comecei a desenvolver muito mais com a profissão. E isso ajuda bastante, você estar atento àquela pessoa, você passar o tempo com ela, você poder escutar. E às vezes chega até engraçado, porque por isso que eu não falo tanto que eu sou psicólogo, porque as pessoas dizem, você está me lendo?
Meu Deus, o Tiago tá me lendo. Você faz Gente, isso. não é assim, A gente tá? não lê a pessoa. Não, É. automaticamente quando você sabe, ele vai me ler. E a gente não faz leitura nenhuma. A gente não sai. Não tem como fazer Exatamente, exatamente. E a leitura que é feita é com o tempo. E as pessoas esquecem, o psicólogo é a mesma coisa com o relacionamento. Então, enquanto você quiser se abrir, é a forma que a gente também vai poder entender essa leitura. Mas se você não quiser se abrir, fica totalmente impossível. Eu tô contigo nessa parte. Eu acho que a sua personalidade, a nossa personalidade acaba assim misturando um pouco com a nossa profissão. Sim. E automaticamente é uma forma de abençoar e ser de benefício para outras pessoas também. Gerar um propósito, né? Exatamente. Acho que quando a gente entende o nosso propósito, a gente se conhece, a gente também pode gerar propósito na vida do outro. E eu acho que hoje em dia, numa geração onde as pessoas não sabem quem elas são, eu não sei o que eu sou, eu não sei quem eu sou, o que eu sou, quando a gente pode ajudar essas pessoas a encontrar esse caminho, eu acho que é aí que a gente pode fazer a diferença. Exato. Agora, como casal, que você perguntou, eu acho que a gente cresceu muito como casal, eu e o Rafa, a gente aprendeu muito com o outro, e no Brasil a gente liderava casais. Olha que tiro. A gente liderava casais da igreja e a gente aprendeu muito com essas pessoas. A gente, obviamente, tinha os scripts, a gente ajudava essas pessoas, mas a gente também aprendia muito, porque tinha casais lá, a gente era casado, sei lá, 4 anos e tinha gente casada há 15. Olha a gente só. falou assim, como é que a gente vai liderar essa pessoa? Mas Deus, com sua misericórdia, dava um favor ali, a gente conseguia ajudar essas pessoas, não só com as nossas experiências, mas todo mundo ali aprendendo e vendo que, às vezes você acha que só acontece isso com você, no seu casamento. Exato. E aí você ouve a história de outra pessoa e fala, não é só... Nossa, é verdade, isso acontece com você também? E aí as coisas iam amenizando, sabe? Sim. Então ver que muitos casais puderam se encontrar e se conhecer também, acho que isso também foi uma coisa interessante, assim, que a gente fez como casal, aprendeu juntos. Sim. E pôde usar, como você disse, as skills, as nuances que a gente tinha como pessoa. Exato. Também, e é isso. E nessa jornada aí, você teve já, liderava casais, já liderava jovens também, já tem a sua própria história, tem o seu próprio negócio. Teria algum tipo de conselho que você poderia dar para alguém que está provavelmente começando agora, ou já começou e está desanimado, ou está aí passando pelos perrengues ou momentos difíceis, ou quer ao mesmo tempo uma motivação? Teria um conselho para essa pessoa, para esse ouvinte que está conosco agora, para que ele ou ela possa crescer e desenvolver, que foi algo que você experimentou? Mais uma vez, persevere. Eu acho que perseverança, coloca essa palavra em caps lock bem alto, bem, né? Porque a vida é um processo. Isso a gente vai aprendendo. Não é legal, não é gostoso, mas é um processo e precisa acontecer. E a gente vive numa geração onde as pessoas querem pular etapas. E se você pular uma etapa, você não vai se preparar para aquilo que você quer, ou seu objetivo. Talvez você chegue lá, né, sem a preparação necessária. Então, os processos, por mais difíceis que eles sejam, eles são necessários. Então, agora eu não lembro a passagem, mas tem uma passagem, acho que em Marcos, não sei, que Jesus fala que existe o tempo de você plantar, existe o tempo daquele milho crescer, ele fala até de milho, eu acho, de crescer a espiga e daquela espiga ter fruto para depois ser colhida, para depois usufruir daquilo. Então, assim, você planta uma semente, você não vai cavar ela para ver se está pronto, você vai esperar. A espera não é fácil, mas ela é necessária, porque aí no tempo certo você vai colher exatamente o que você precisa. Então, assim, seja com o Bravo, o empreendimento, ou seja, os pacientes, você que é psicólogo também, você sabe, existe um processo, eu não posso querer que meu paciente fique bem da dia para noite, a terapia é um processo. Ou até mesmo para o cliente mesmo, eu acho que muitos deles querem pular as etapas, pensando que pular a etapa é um momento de sucesso. Isso não é um momento de sucesso, porque você precisa passar por todas as etapas, porque essas etapas vai te levar ao sucesso. E há um que demora um pouco mais para e alguns até me perguntam, mas Thiago, aquela pessoa passou por 3 meses, eu passei 2 anos para passar por menos processo. Provavelmente esse processo de 2 anos seja algo significativo para você começar a correr na próxima etapa. Então, eu acho que isso é bem interessante. O processo, o tempo. Outra coisa que eu adicionaria aí é resiliência. Eu acho que a resiliência nesse processo é um dos pontos mais principais. Eu acho que me ha ensinado bastante. Então, eu sempre me olho de manhã e falo, Thiago é resiliente, vamos para cima.
Porque é a resiliência que faz você saber que esse é o objetivo que você quer alcançar. Eu caí, aí putz, não deu certo, caí. Exato. Mas beleza, vou ser resiliente, vou levantar, Exato. porque nem tudo dá certo, mas Correto. eu vou continuar. Corretamente. E não, o cair, porque quando você está nesse processo, nessa jornada de sucesso, a quantidade de pessoas que se levanta contra, Sim. jogando palavras, fazendo fofoca, tentando desanimar, com olho grande, é uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado depois que eu comecei a tomar essa etapa de uma pessoa madura, quando eu comecei a abrir meu negócio. Eu acho que incomoda muitas pessoas. E por isso que eu adiciono essa palavra de a resiliência, que eu acho que ajuda bastante esse processo de crescimento. E quando você está pensando em desistir, seja resiliente, porque isso vai ajudar. Provavelmente você não veja agora nesse momento, mas a longo prazo, eu garanto a você, todos nós passamos por esse mesmo processo. E a resiliência, eu imagino, por você, porque eu te conheço seu esposo, é um ponto principal. E eu já vejo pessoas bastante grandes com negócios aí, todos eles falam a resiliência, o foco e a resiliência. Então, eu imagino que seja algo interessante também. Bertinha, já estamos aí quase pronto aí para terminar esse bate-papo. Teria alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes hoje, para eles? Pode ser uma mensagem de motivação, uma mensagem de inspiração, que você poderia passar e compartilhar com eles hoje? Uma mensagem que marcou muito a minha caminhada, e eu sempre lembro disso quando eu passo por esse processo de tá difícil demais, meu Deus, não tá dando, será? Primeiro, não se distraia. Tem muita distração hoje em dia, como o Thiago falou, tem muitas vozes, muita gente falando como você deve fazer, muita gente dando opiniões. Eu não tô falando que opiniões não são importantes, tá? Mas escolha bem as pessoas que você vai ouvir. Os melhores azeites e os melhores vinhos são feitos do esmagamento da uva e da azeitona. Então, assim, uma azeitona e uma uva, ela só é o frutinho ali que é perecível. Só que para alcançar o melhor, elas vão ser esmagadas. Elas vão passar por uma fase difícil, que na visão delas, meu Deus, isso é terrível. Mas na visão de quem está construindo elas para algo maior. Exato. Né? Então a resiliência entra aí, respeitar o processo. Se você está sendo esmagado hoje, entenda que esse esmagamento vai servir para o seu crescimento e para te tornar mais valioso ou valiosa Exato. amanhã. Né? Então assim, continua, persevere, seja resiliente, aprenda, crie uma rede de apoio. A rede de apoio ajuda muito a gente ser resiliente. Não fique sozinho, ser sozinho não é bom. E eu nem digo em questão de relacionamento amoroso, eu digo de ter amigos, família, pessoas em geral que são pessoas de confiança, que são pessoas que estão caminhando no mesmo, sabe, na mesma página, que sonham com você, que se alegram com a sua alegria, que choram com a sua tristeza. Exato. Eu acho que a mensagem é essa, não se distraia, persevere. Se tá sendo esmagada é porque tem coisa boa para sair de você. Exato. Então, assim, continua e... Que eu gostei, vai tudo em linha com o que a gente tava falando. A uva é esmagada, triturada, pisada. É lá. Mas o que acontece? Ela vira um vinho. Esse vinho, o mais tempo que você tá na fertilização no tempo... É o mais caro. Exatamente, e é o mais gostoso. Então vai tudo junto, né? Com o tempo, você passa pela tortura, você passa pela perseguição, você passa pelo olho grande, depois você vira um vinho. Desse vinho aí é o tempo de quê? Espera, trabalho, fermentação. Para quê? Para virar esse vinho gostoso depois. Pode valer mais a pena. Então, desfruta essa jornada. Dica maravilhosa, Roberta. Muito obrigado por isso. Então, terminamos mais um podcast, galera, com a nossa Robertinha aqui. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador oficial, o nosso Café Belo Horizonte, com essas coxinhas maravilhosas. E olha isso aqui. Gente. O primeiro de Coimbra, tá? Foi durante o Covid, ó, galera. Passa lá e pede, porque isso aqui, ó, é meu e já eu como. Então, gente, tchau pra vocês. Tô tchau, galera. Fui.